Orientar hoje é no capítulo 1 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, 1, versículo 1 até 7 e depois os versículos 13 a 17. Bem-vindos, portanto, ao estudo da lição de hoje. Durante as próximas 13 semanas e depois da lição de introdução da semana passada, durante as próximas 3 semanas, estaremos então a estudar esta belíssima epístola, este tratado de teologia que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estão a ver na apresentação ao lado os títulos das lições que nos vão orientar. O título, portanto, da lição de hoje é Compelidos. Vamos estar a observar fundamentalmente a passagem que está em Romanos, capítulo 1, dos versículos 1 a 7, 13 a 17. Como sempre, faço a sugestão, coloco de facto esta ideia de que é importante termos um bloco de notas ao nosso lado, seja em que suporte for, e obviamente também o texto bíblico, a palavra de Deus, seja em suporte papel, seja em qualquer outro suporte, mas se eventualmente estará a conduzir, estará a correr, a andar, a passear, ou não tiver à sua mão o texto bíblico, vamos procurar, na maior parte das vezes, ler esse mesmo texto bíblico. O poder transformador do Evangelho compele os crentes a partilhá-lo com outros. Antes propriamente de nos debruçarmos sobre este belíssimo texto, permita-me que lhe faça uma questão. A questão que está então colocada ao lado. Qual foi o último marco celebrado na sua vida? Qual foi o último marco celebrado na sua vida? Estamos a viver tempos de confinamento, agora já com algum desconfinamento, e portanto é natural que esta pergunta possa conter alguma saudade. De facto, normalmente nós gostamos de celebrar datas marcantes. Muitas vezes, e quase sempre, celebramos o nosso próprio aniversário ou o aniversário daqueles que nos são queridos, seja porque estamos a eles ligados por via familiar ou por questões de amizade, questões profissionais, enfim, podemos ser convidados para celebrar com alguém o dia do seu nascimento. Por vezes celebramos também com outros a data que é marcante, que é a data do nosso casamento. Eventualmente, o último marco celebrado na sua vida foi o dia do seu casamento, ou o dia do nascimento de um filho. São datas importantes. É natural que gostemos não só de comemorar, de celebrar estas datas, mas também de chamar aqueles que nos são mais queridos para que connosco possam partilhar a alegria, não só de todos juntos podermos celebrar, mas fundamentalmente podermos recordar o momento que deu origem à festa que agora estamos a fazer. É absolutamente normal que nós gostemos de partilhar os momentos que de alguma maneira, mudam ou mudaram as nossas vidas. E é também verdade que estes momentos são melhor celebrados quando partilhamos a nossa alegria. Ora, vamos ficar com estas duas ideias para já: celebração e partilha. Permitam-me que junte a esta celebração, a esta partilha, a palavra festa. Celebração, partilha, festa. E em termos espirituais, será que nós partilhamos? Será que nós celebramos? Será que nós festejamos a nossa salvação? Permitam-me colocar ainda uma outra questão. Será que nós tendemos a guardar a salvação só para nós? O apóstolo Paulo, nesta primeira parte da sua carta aos Romanos, comunicou, partilhou, informou, instruiu
no sentido de que é decisivo que nós abracemos o Evangelho e que nós também o partilhemos com outros. Bem-vindos, portanto, ao estudo desta lição. Este é um mapa que vos apresentei na semana passada. É um mapa no qual procuramos inscrever 4 das cidades que são importantes no contexto da escrita da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos na 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo e achámos por bem falar das cidades de Antioquia, Éfeso, Filipos e Corinto. Reparem que estamos a analisar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Perguntarão, e muito bem, então e Roma? De facto, sabemos que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos sem alguma vez lá ter estado. Não era algo normal no ministério do apóstolo Paulo. Sabemos que normalmente ele escrevia cartas a igrejas, a comunidades que ele tinha fundado ou nas quais já tinha passado, nas quais já tinha ministrado. Não é o caso da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Paulo não tinha fundado a igreja em Roma e nunca tinha estado em Roma. Mas não conhecia pessoalmente os nossos irmãos, os crentes que estavam na igreja ou pelo menos nas comunidades de Roma. No entanto, Paulo nunca deixou de, por diversas vezes, dizer que muito gostava de os conhecer pessoalmente. No próprio capítulo 1 de Romanos, e portanto eu gostava que agora pudéssemos abrir as nossas Bíblias, aos Romanos, Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Logo no capítulo 1, no versículo 9, aliás, vamos ler para já dos versículos 9 até 12. Então vou dar algum tempo para que possam, quem está com o texto bíblico à frente, Romanos capítulo 1, vamos ler para já dos versículos 9 a 12. Diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Versículo 12, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Ou seja, fica claro, portanto, que Paulo nunca tinha estado em Roma, não tinha sido ele a fundar a igreja, não conhecia os membros, no entanto, muito gostava não só de os conhecer, no sentido de privar com eles, mas no sentido de os ajudar, de ministrar naquela comunidade, de alguma maneira contribuir para que a comunidade, a igreja, ficasse mais forte, sobretudo do ponto de vista doutrinário. Provavelmente Paulo estaria a preparar uma viagem missionária até Espanha no sentido de Península Ibérica. No caminho, então, para a Península Ibérica, ele pararia em Roma e aí contactaria com as comunidades que havia nesta cidade. Sabemos que, como se costuma dizer, o homem põe, mas Deus dispõe. Portanto, os nossos planos nada valem em relação aos insondáveis desígnios de Deus. E, portanto, é verdade que Paulo acaba por chegar a Roma, é verdade que Paulo vai conhecer pessoalmente os crentes em Roma, mas não da forma como ele tinha preparado, não da forma como tinha pensado chegar lá. De facto, podemos ler Atos, agora vamos recuar um pouco, Atos do Espírito Santo, Atos capítulo 28, e entre os versículos 11 a 31, nós temos a descrição de como de facto Paulo chega a Roma. Só alguns versículos para percebermos. Versículo 11.
Estou então em Atos capítulo 28. Ao cabo de 3 meses, embarcámos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficámos ali 3 dias. Depois diz o versículo 15: Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até à praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Este versículo 15 dá conta então de Paulo já em Roma, porque no final do versículo 14 diz: E foi assim que nos dirigimos a Roma. Ou seja, Paulo de facto chega a Roma, não numa circunstância de planificação sua, não numa circunstância em que ele próprio era dono e senhor da sua vontade, obviamente sempre entendendo que estava debaixo da orientação de Deus, mas debaixo da orientação de Deus ele chega a Roma na circunstância de prisioneiro. Porquê? Porque tinha apelado para César no âmbito do seu julgamento e, portanto, Paulo de facto chega a Roma preso, fica em Roma preso numa situação de prisão domiciliária com várias fases. Depois, ao longo do estudo, nas próximas semanas, vamos ter a oportunidade de referir exatamente essa ideia, mas o que é facto é que então vamos ficar com estas 3 ideias fundamentais. Paulo escreve a uma igreja que não tinha fundado. Paulo nunca tinha estado em Roma e, em terceiro lugar, Paulo não conhecia os crentes. É, portanto, uma carta que é escrita numa circunstância de não conhecimento de facto das pessoas, mas sim de notícias que lhe tinham chegado, e também é por isso uma carta, deste ponto de vista, uma carta que tem uma abrangência doutrinária que é obviamente universal. Vamos então, para já, fixar-nos um pouco nesta ideia da estrutura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Na semana passada apresentei-vos um plano de estudos. É evidente que este plano de estudos é entre milhares de possibilidades de nós estudarmos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Escolhemos esta divisão, este plano de estudos, fundamentalmente porque nos parece nesta fase interessante, tendo em conta que até ao capítulo 11 nós vamos sobretudo entender que o apóstolo Paulo fez uma apologia do Evangelho, fundamentada em 3 ideias principais. O pecado tem uma natureza ardilosa, o pecado tem um impacto universal, mas há salvação através do Filho. A segunda parte é, sobretudo, uma parte de aplicação. Portanto, se na primeira parte, que é muito extensa, Paulo se preocupa sobretudo com a apologia do Evangelho, diríamos uma parte mais doutrinária do ponto de vista mais do foro da fundamentação. Na segunda parte, capítulos 12 a 16, então, Paulo preocupa-se sobretudo com a aplicação, baseado também em 3 ideias fundamentais, de acordo com a forma que nós escolhemos de estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Primeira, pertencemos a Cristo. Segunda, essa pertença deve ser refletida nos nossos relacionamentos de um ponto de vista duplo, ou seja, nos nossos relacionamentos dentro daquilo que podemos chamar a comunidade da fé, a nossa comunidade cristã, vamos dizer a igreja, ou seja, o conjunto dos crentes, o conjunto daqueles que connosco comungam dos nossos valores, mas também com o próximo. Podemos chamar a comunidade. Em terceiro lugar, esta marca, a forma como nós devemos refletir essa presença nos relacionamentos com os nossos irmãos e com o próximo, tem uma marca distinta, que é o amor.
E, portanto, baseado nesta divisão que fizemos do estudo do livro de Romanos, nós, nestas primeiras semanas, vamos estar fundamentalmente entre os capítulos 1 e o capítulo 8. E nesta lógica de apologia do Evangelho, entre os capítulos 1 a 8, nós temos, sobretudo, nesta mais extensa carta do apóstolo Paulo, nós temos a apresentação daquilo que podemos chamar a teologia da salvação. Já vou procurar, de uma forma telegráfica, explicar o que é que podemos chamar a teologia da salvação, mas gostaria, antes de mais, de chamar a atenção de que uma das críticas que se faz ao universo bíblico, a tudo o que está relacionado com Deus, é exatamente a irracionalidade do pensamento acerca de Deus e das coisas de Deus. E muitas vezes até se procura fazer uma divisão entre aquilo que é racional e aquilo que é a fé. Ora, nesta teologia da salvação do apóstolo Paulo, nós temos um procedimento intelectual que tem duas características muito importantes. Uma é uma teologia da salvação ordenada. E vamos procurar ao longo das próximas semanas, a explicar exatamente isto. O apóstolo Paulo era um homem dos mais sábios que já alguma vez pisaram a face da terra. Intelectualmente inatacável. E, portanto, a produção que faz acerca da maneira como devemos entender Deus, claro que temos sempre de perceber que o apóstolo Paulo, Pedro, o apóstolo Pedro, Tiago, João, todos os escritores do Novo Testamento, todos os escritores do Velho Testamento, o que escreveram foi inspirado por Deus, evidentemente. Mas, do ponto de vista da lógica do raciocínio, cada um escreveu de acordo com as suas próprias características, as suas próprias características intelectuais, de vida, sociais, do próprio tempo em que escreveram. E, portanto, podemos encontrar no escrito ou nos escritos do apóstolo Paulo exatamente aquelas que são as suas próprias características. E o apóstolo Paulo era, de facto, um intelectual. Era um homem versado em várias culturas, de várias civilizações. E, portanto, esta teologia da salvação que produz, obviamente, repito, inspirado por Deus, mas tem uma característica de ordenação racional. Em segundo lugar, é uma teologia da salvação lógica. Podemos caracterizar de uma forma absolutamente telegráfica, mas podemos caracterizar esta teologia da salvação de forma ordenada, de forma lógica, de acordo com estas 4 ideias fundamentais. A primeira, a humanidade tem uma natureza pecaminosa. Sabemos que o Jardim do Éden é o local simbólico da separação entre Deus e os homens. Embora o texto bíblico nos indique que o pecado não nasceu no Jardim do Éden, um anjo teve por usurpação ser igual a Deus, e portanto quando o pecado é apresentado aos homens é exatamente consequência daquilo que já tinha acontecido entre os anjos, mas esse pecado acabou por afetar o género humano. E, portanto, a nossa natureza é uma natureza naturalmente pecaminosa. Naturalmente nós estamos afastados de Deus. Naturalmente nós estamos afastados do relacionamento e da vida eterna.
com Deus. E, portanto, ponto 2 da teologia da salvação do apóstolo Paulo, é necessário um Salvador externo ao género humano, para além da natureza pecaminosa da humanidade. 3. Este Salvador é o Filho. Entendemos que Jesus Cristo veio a este mundo por amor. A Bíblia diz que Deus amou-nos antes que nós o houvéssemos amado. Portanto, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu ao mundo o seu Filho. E, portanto, é exatamente esta terceira parte da teologia da salvação. Primeira, nós temos uma natureza pecaminosa. Segundo, precisamos de um Salvador. Terceiro, o Filho é a nossa única esperança. Para quê? Para que Deus e o seu amor sejam uma presença constante e segura na nossa vida. Vamos estudar no capítulo 8 de Paulo que diz que nem a altura nem a profundidade nos poderão separar. Nós estamos selados em Deus. Então, a esperança, fé, certeza é que Deus e o seu amor são uma presença constante e segura na nossa vida. De forma, portanto, absolutamente telegráfica. Vamos ter a oportunidade depois, ao longo das próximas semanas, de explicar melhor, de considerar melhor, de refletir melhor sobre esta teologia da salvação. Mas nesta primeira parte da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nesta parte então da apologia do Evangelho, nós temos fundamentalmente a apresentação desta teologia da salvação, repito então, de uma forma ordenada e de uma forma lógica. Avancemos. Romanos capítulo 1, versículos 1 a 7. Como é hábito, gosto de ler o texto, porque me parece que lendo o texto nós podemos começar a envolver-nos neste ambiente e neste caso vamos ler ainda mais pausadamente, porque cada palavra, cada construção frásica do apóstolo Paulo é múltipla em aplicações para a nossa vida. Então, vamos ler carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos então começar pelo princípio. Logo no versículo 1, Paulo apresenta-se como o autor, o escritor. Não há dúvida de que, de facto, o texto bíblico aponta para a autoria do apóstolo Paulo desta carta. E Paulo apresenta-se identificando-se de uma forma tripla. Em primeiro lugar, Paulo, versículo 1, servo. Servo de Jesus Cristo. Já agora, a palavra servo. A palavra utilizada originalmente no grego é a palavra doulos, que vem de deo, que significa
algemar, algemas, aprisionar, prisioneiro. Paulo considerava-se algemado no serviço de Cristo. Há aqui uma dimensão, há aqui uma simbologia que tem a ver com o facto de Paulo, de facto, estar preso. E estava preso por razões ideológicas. Não era um preso de delito comum. Paulo não chega a Roma numa circunstância em que tinha apelado para César, porque também era cidadão romano, no seguimento de um qualquer desacato, de um qualquer delito comum. Não. Paulo era um preso de consciência. Ele apela a César numa circunstância em que tinha sido acusado de estar a desviar multidões, estar a pregar alguma coisa diferente, nova e perigosa. Portanto, este servo tem a ver com servo no sentido de preso. Um preso, se quisermos, um preso de consciência. Mas há também aqui uma outra simbologia. Este doulos tem a ver também com a ideia de escravo. E, portanto, Paulo considerava-se um escravo redimido. Tinha sido um escravo comprado do poder de Satanás por Cristo, o seu novo mestre. O próprio apóstolo Paulo vai desenvolver esta ideia um pouco mais tarde. Não gostaria de passar por esta parte sem vos ler Gálatas, capítulo 1 e versículo 15. Se tiverem o texto bíblico à frente, Gálatas, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Portanto, há diversas circunstâncias em que o apóstolo Paulo fala nesta passagem de condição, de uma situação de escravatura, servidão, para uma situação de liberdade. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19 diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Depois diz assim o versículo 20: Porque foste comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ora, vejam esta simbologia, que é uma simbologia tão rica. Por um lado, o doulos é o servo prisioneiro. Paulo está numa situação de prisão, de consciência por causa de Jesus Cristo. Ele é, portanto, servo, é preso pelas autoridades porque é um servo de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, é também um escravo redimido por esse Jesus Cristo. E é esse Jesus Cristo que o redimiu da condição do pecado, que agora o coloca numa situação de necessidade de defesa. E, portanto, Paulo é um prisioneiro de Roma, mas é um escravo redimido de Jesus Cristo. Vejam, portanto, tudo o que está relacionado com esta apresentação, e é a primeira parte da apresentação de Paulo, é exatamente esta: Paulo, servo de Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, o apóstolo Paulo apresenta-se como apóstolo, chamado para apóstolo, separado, chamado apóstolo, aquele que é enviado com autoridade, com uma missão. Vamos ver ao longo, não só da lição de hoje, mas ao longo de todo o estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, como em todos os escritos do apóstolo Paulo, exatamente esta ideia. A defesa do seu apostolado, em sentido pessoal, mas a defesa do apostolado, em sentido geral. Na semana passada tentei demonstrar que a igreja do início teve duas resistências a vencer em relação ao apóstolo Paulo. A primeira era convencer-se que ele era de facto um convertido.
Paulo era o maior perseguidor da igreja. Era, portanto, o maior perseguidor do Senhor Jesus, através dos seus filhos. E, portanto, a igreja do início teve de vencer esta desconfiança em relação à conversão de Paulo. Em segundo, de Saulo, não é? Depois Paulo. Em segundo lugar, a igreja do início teve de vencer a desconfiança em relação ao apostolado de Paulo. E porquê? Porque, de facto, Paulo não tinha estado, não tinha andado neste sentido, não tinha vivido, não tinha ministrado com Jesus. E, portanto, a defesa de Paulo é sempre uma defesa dupla em relação ao seu apostolado. Eu sou apóstolo, eu sou chamado porque tive um encontro pessoal com Deus a caminho de Damasco, mas também, assim como eu sou apóstolo, deveis vós ser também. Vamos, daqui para a frente, vamos também bastante falar sobre isto. Mas, portanto, a primeira apresentação no cartão de visita do apóstolo Paulo aos romanos, primeiro é servo de Jesus Cristo, em segundo lugar é apóstolo, é enviado com autoridade, com uma missão. Em terceiro lugar, e a parte final deste versículo 1, é separado para o Evangelho. Ou seja, Paulo, e vamos demorar aqui só alguns segundos, Paulo tinha sido escolhido por Deus. E escolhido por Deus para quê? Para partilhar uma mensagem. Uma mensagem que é uma mensagem de esperança. No sentido futuro, no sentido de eternidade. É uma mensagem de esperança, porquê? Porque traz Deus para o interior do indivíduo, da pessoa, de uma forma permanente. Esse é o valor da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Quando o véu do templo se rasgou, no dia da morte física terrena de Jesus, o que aconteceu foi que nós, a partir daí, passamos a ter livre acesso ao Pai. E, portanto, esta é a esperança, mas uma esperança baseada na salvação. Lembram-se com certeza da primeira parte da tal teologia da salvação do apóstolo Paulo. Vamos reparar ao longo das próximas semanas que esta ideia está sempre presente. E já vamos ver isso daqui a pouco detalhadamente. O Senhor Jesus é a nossa salvação, mas mais é uma mensagem, portanto, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho. E o que é isto? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta mensagem de esperança e de salvação deve ser entendida, e reparem, para nós hoje isto é mais ou menos fácil de ouvir e de perceber, mas vamos recuar 2000 anos e daqui a pouco já vamos falar um pouco também mais sobre isto. Recuando 2000 anos, por exemplo, nós vemos que dizer que uma mensagem é para todo o mundo significaria para muitos a consciencialização de que afinal todas as pessoas à face do mundo eram capazes, estavam acessíveis a receber alguma coisa de Deus. Ora, reparem que isto era uma ruptura civilizacional. E, portanto, em primeiro lugar, esta mensagem de esperança e de salvação é para todo o mundo, porque o Senhor Jesus morreu por todo o mundo. Para todo o mundo, porque o Senhor Jesus morreu por todo o mundo. Ou seja, esta ideia de que cada crente não só é alguém que, para o qual Deus tem um plano, mas é também alguém que deve caminhar no sentido daquilo que normalmente se chama a santificação, que é, aliás, um processo descrito no texto bíblico. Sede santos, porque eu sou santo. E, portanto, disse o Senhor, não é? E, portanto, é esta ideia de que nós, lembram-se de há pouco ter sugerido qual era o último marco importante que nós tínhamos comemorado, que nós tínhamos celebrado, que nós tínhamos festejado.
Ora, de alguma maneira o apóstolo Paulo aqui está a convidar-nos a que nós possamos entender que somos chamados, Paulo servo, Paulo apóstolo, Paulo separado, chamados para algo que é a representação do Senhor Jesus no mundo. É, portanto, algo que de alguma maneira nos liga a Deus, mas também ao mundo no sentido de necessidade de partilhar exatamente esta mensagem, que é uma mensagem de esperança e de salvação. Antes de mais, uma mensagem de esperança e de salvação. Antes de mais, uma mensagem de amor. Muito importante nestes tempos tão difíceis que todos juntos estamos a viver, muito importante para enfrentarmos os tempos necessariamente difíceis que se vão seguir. E, portanto, de alguma maneira, este versículo 1 revela-nos a natureza do ministério do próprio apóstolo Paulo, que está solidificada e que está explicada de uma forma tripla neste primeiro versículo do capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vejam como em tão poucas palavras o apóstolo Paulo consegue transmitir-nos tantas ideias importantes. Bem-vindos de novo ao estudo desta carta, desta epístola aos Romanos, que será, sem dúvida, um momento importante nas nossas vidas, no sentido de partilha, no sentido de reflexão, no sentido de aprendizagem, no sentido também, obviamente, de aplicação. Então, esta tripla natureza do ministério dá, é como que o primeiro degrau para que a seguir o apóstolo Paulo fale sobre a natureza do próprio Evangelho. Ou seja, ele parte de uma apresentação pessoal, parte da explicação da natureza do seu ministério para um tratado intelectual, doutrinário, sobre o que é o próprio Evangelho. Ora, e nós aqui temos de parar um pouco e de uma forma absolutamente também telegráfica, mas vamos procurar agora todos juntos pensarmos no que é então, onde é que está esta natureza do Evangelho. Vamos começar também pelo princípio em relação a isto. A palavra Evangelho é muito utilizada por nós hoje, às vezes até nem percebendo nós quão importante, quantas vezes, a quantidade de vezes que é referido no Novo Testamento. Não é uma palavra do Velho Testamento. Exatamente porque, já lá vamos, mas Evangelho está sobretudo relacionado com a ideia de boas novas. Mas antes propriamente de falarmos neste assunto, vamos perceber qual é a fundamentação, qual é a natureza do Evangelho de acordo com a explicação do apóstolo Paulo. Primeiro, vamos ler o versículo 2. Diz assim: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, é verdade que o Evangelho é um conceito do Novo Testamento. É verdade que o Evangelho são as boas novas. É verdade que o Evangelho é Jesus Cristo. No entanto, não é um capricho de Deus, não é uma invenção nova de Deus. Deus sempre teve um plano de salvação. É muito importante nós percebermos isto. Vejam o versículo 2: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, Deus antes já havia prometido, logo no seguimento da queda, e vale a pena nós lermos esta passagem bíblica, no início, Gênesis capítulo 3, logo depois da queda, versículo 15, diz assim:
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, vejam que desde o início foi prometido que a salvação aconteceria e sabemos ao longo do texto bíblico que essa salvação só poderia ser consumada, como vamos ver, pelo Filho. Portanto, a primeira característica da natureza do Evangelho. Evangelho Boas Novas, Evangelho Jesus Cristo, o Filho, mas foi sempre um plano de Deus. Deus sempre teve um plano para a salvação. Só para termos uma ideia de como o texto bíblico nos ajuda a perceber este caráter intemporal da promessa, 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20. O apóstolo Pedro escreveu exatamente isto. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E o que é que foi conhecido antes da fundação do mundo? Diz o versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Versículo 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Portanto, e então, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Portanto, se é verdade que a palavra Evangelho, se é verdade que o conceito de boas novas aparece no Novo Testamento, é verdade que o Evangelho é algo que já tinha sido previsto por Deus antes da fundação do mundo, ou seja, Deus sempre teve um plano de salvação. Em segundo lugar, esta natureza do Evangelho tem uma segunda vertente. E qual é a segunda vertente? É que nós somos chamados a partilhar, somos chamados a participar na partilha deste Evangelho. O apóstolo Paulo diz que versículo 4, versículo 3, perdão, com respeito a seu filho, estamos em Romanos, capítulo 1 e versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, versículo 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Ora, graça e apostolado. Daqui a pouco já vamos ficar algum tempo com esta ideia, mas o Evangelho é tão importante que não pode ficar connosco. Quando nós partilhamos algo porque estamos felizes, certamente nos alegramos por estar a mostrar a outrem essa alegria que temos. Segunda de Pedro, vamos voltar ao escrito do apóstolo Pedro, agora na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 até 21. Embora sendo uma passagem um bocadinho grande, vou arriscar em ler. Segunda de Pedro 1, 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora vejam, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Versículo 20. Sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, falaram homens. Todos somos chamados a partilhá-lo, no sentido em que, muito antes do nascimento de Jesus, houve mensageiros que anunciaram que o Messias estava a chegar e, portanto, Paulo o que faz é continuar esta linhagem de proclamadores e, portanto, assim como aqueles que anunciaram Jesus, assim como Paulo, assim como os apóstolos, também nós somos chamados a partilhá-lo. Quando nós falamos em Evangelho, e agora gostava que nós ocupássemos breves segundos em relação a exatamente esta ideia, o Evangelho é exatamente aquilo que está descrito e é um conceito abundantemente referido no texto bíblico, no Novo Testamento e pelo próprio Senhor Jesus. Marcos, muito provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito, começa exatamente dessa maneira. Diz assim Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. No grego mais antigo, dizem os teólogos e os estudiosos da Bíblia e os sábios, que no grego mais antigo a palavra Evangelho significava um galardão oferecido para se levar as boas novas. Galardão oferecido para se levar as boas novas. Depois, o termo foi usado como as próprias boas novas. Ou seja, o Evangelho é Jesus Cristo. Gostava que lêssemos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1 e versículo 16. Diz assim, Romanos 1,16: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é então o Evangelho? Muitas vezes o próprio Senhor Jesus se referiu exatamente a que ele era o Evangelho. O Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do seu Filho, Romanos capítulo 1, versículo 9, o Evangelho da glória de Cristo, o Evangelho da vossa salvação, o Evangelho da paz, o Evangelho eterno. São muitas designações, mas que todas elas entroncam numa mesma ideia. E qual é essa ideia? Primeiro, o Evangelho é o poder. Está bem? Então, o Evangelho é o poder de Deus. Que está em quem? Está em só quem podia estar. E porquê? Porque o Senhor Jesus tem as duas características que lhe conferem ele ser o próprio Evangelho. Então, o Evangelho não foi só pregado por Jesus. O Evangelho é Jesus, neste sentido. E porquê? Em primeiro lugar, porque ele é o Filho de Deus. Na sua natureza divina, Jesus é Deus. E foi isso, exatamente, que o apóstolo Paulo quis dizer nos próprios versículos 3 e 4, com respeito a seu Filho. Depois, designado Filho de Deus, designado no sentido com respeito ao seu Filho, sendo Filho, como Filho de Deus. Então, o Evangelho é Jesus porque ele é Deus, mas também na sua natureza carnal, Jesus é descendente de Davi, é da linhagem de Davi, diz o versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne,
veio da descendência de Davi. E, portanto, esta dupla natureza, a natureza divina de Jesus, mas também a natureza carnal, ser filho e ser da descendência de Davi, faz com que o Evangelho, esta designação, este processo que entronca em Jesus Cristo, só o podia ser e, portanto, é poder. Como vamos ver daqui a pouco, é poder de Deus. É interessante, já agora, só para finalizar esta ideia, e estamos a avançar no tempo, é interessante que Paulo refere-se a Jesus como nosso Senhor. Versículo 4. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Salvador é aquele que perdoa os pecados. Senhor significa dono. E, portanto, nós em Jesus temos não só o nosso Salvador, mas também o Senhor, aquele que se tornou como nós. Era Deus e continuou a ser Deus, mas tornou-se um de nós. E como é que isso pode acontecer? Através de duas ideias que o apóstolo Paulo nos fornece nos versículos 6 e 7. Eu sei que já lemos, mas vamos ler outra vez os versículos 6 e 7 de Romanos capítulo 1. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo. O poder da ressurreição de Jesus Cristo estava a começar a transformar as vidas dos romanos que assim o criam. Assim como nos vai transformando a nós. E através de quê? Através de duas circunstâncias. A primeira é aquilo que nós recebemos, que é a graça. A graça de Deus pode ser definido como um favor imerecido. E, portanto, não depende de mim, não depende de qualquer esforço meu, não depende muito menos de qualquer pagamento. Imaginem o que seria se isso fosse verdade. Como os nossos irmãos reformadores do século XVI lutaram contra esta ideia do pagamento, não é? As célebres indulgências. E, portanto, esta ideia de que a graça de Deus é um favor imerecido, nada que eu possa fazer para obter a graça de Deus. A segunda é o apostolado. É que, enquanto a graça tem a ver, sobretudo, com a redenção, e, portanto, este favor imerecido, o apostolado tem a ver, sobretudo, com a nossa missão, ou seja, com aquilo que podemos chamar a responsabilidade. E, neste sentido, recuperamos aquela ideia da defesa do apostolado. Não só a defesa do apostolado de Paulo, eu sou apóstolo porque eu tive um encontro direto com Deus, mas como eu sou apóstolo, vocês devem ser também. E, portanto, esta ideia da transmissão, da partilha desta graça que nós recebemos e, portanto, nós somos enviados para sermos as mãos, os pés, os lábios de Deus. Não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Deus faz em nós. Ou com uma perspectiva universal. E, portanto, a oferta de que Paulo está a falar, aquilo que Deus propõe ao mundo, a todos.
os amados de Deus. E, portanto, nos versículos 5, 6 e 7, o apóstolo Paulo usa esta fórmula: graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, aos amados de Deus, aos santos. Santos, então, não no sentido de sem pecado, porque a palavra de Deus diz que não há um justo nem um sequer, todos pecaram e separados estão de Deus, mas este sentido de santos, no sentido de separados para um propósito. E, portanto, apóstolos, no sentido separados com uma missão. E, portanto, graça, redenção, apostolado, responsabilidade, é este o poder da ressurreição em nós. Vamos avançando, porque o tempo urge, e vamos ler então os versículos 13, 14 e 15 de Romanos capítulo 1. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Os versículos 13, 14 e 15 fornecem-nos algumas duplas considerações numa mesma ideia. Paulo tinha alguns amigos que viviam em Roma. O texto bíblico não deixa margem para dúvidas. Conhecimentos que ele fez ao longo das suas viagens, eventualmente pessoas que o tinham ouvido e que se tinham convertido, e portanto, mas que eram de Roma ou pelo menos circunstancialmente estariam agora a viver em Roma. O texto bíblico não deixa grandes dúvidas de que Paulo conhecia algumas pessoas em Roma, mas nunca tinha estado com a congregação ou com as congregações. E, portanto, não sabemos exatamente o grau ou a quantidade de pessoas que eventualmente estariam ou passariam por Roma, por aquelas comunidades, e que de alguma maneira estivessem ligados a Paulo, ou pelo menos tivessem tido exatamente essa possibilidade de conhecer. Nos versículos 8 a 12, Paulo diz algumas coisas. Diz que, embora não os conhecesse face a face, nunca os tivesse visto face a face, mas tinha uma ligação especial com eles, o que o levava ao apóstolo Paulo a orar regularmente por eles, e portanto, como consequência dessas orações diárias, em Paulo ia surgindo um desejo cada vez maior de visitá-los, e portanto estava a planear visitá-los. Este afeto é visível no versículo 13 que acabámos de ler. Paulo diz irmãos, não quero irmãos. Portanto, através de Deus, através de Cristo, ele considerava como irmãos exatamente aquelas pessoas que estavam na cidade de Roma. E portanto, esta ligação, esta aproximação, reparem, irmãos no sentido evidentemente espiritual, mas é uma palavra que normalmente se utiliza no sentido familiar. Esta ligação enquanto irmãos, porque somos filhos de Deus, portanto há aqui uma ligação de pessoas por intermédio de um laço que é um laço espiritual, leva a que muitas vezes tenha planeado visitar, até agora foi impedido, não se sabe exatamente de que é que Paulo está a falar, mas sabemos
por outra passagem, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Já agora, só para termos uma ideia desta ligação do apóstolo Paulo com as comunidades que fundava, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Este amor às igrejas fez com que muitas vezes Paulo até se sentisse desesperado, no sentido em que, por favor, não se preocupem, mas eu estou preocupado convosco. Já agora, só para termos uma ideia do que isto significa, depois, se quiserem, o tempo já vai longo e não vamos ter a oportunidade agora, mas, por exemplo, Atos, capítulo 20, capítulo 20, versículos 19 e seguintes, dá uma caracterização deste quase desespero do apóstolo Paulo por não poder estar em todo lado ao mesmo tempo, por não poder visitar. Hoje seria mais fácil com os meios de comunicação que temos ao nosso dispor, mas nesta altura era muito difícil, eram muito difíceis as deslocações, tendo em conta os meios de transporte, tendo em conta as dificuldades que era cada viagem. Mas Paulo tinha este desejo de estar constantemente com os irmãos das igrejas que ele tinha fundado. É o caso de Roma. Agora, este desejo, esta comunhão que é pretendida, muito, muito interessantemente está relacionada com um objetivo. Não é só o facto de gostar muito de estar convosco, eventualmente de tomar refeições convosco, de passear convosco. Tudo isso é desejável, tudo isso é aceitável, mas não é só isso. Esta comunhão tinha um objetivo, e esse objetivo era o ministério. Eu quero estar convosco para que vocês cresçam como indivíduos, como igreja, mas para que tenham fruto, para que haja fruto, para conseguir algum fruto entre vós. E isto está no versículo 13. Portanto, este desejo de Paulo estar com a comunidade ou com as comunidades tem um triplo, confere e tem uma tripla fundamentação. Por um lado, a comunhão, também o ministério, mas com um objetivo. E o objetivo é o fruto, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Portanto, esta preocupação do apóstolo Paulo em que a sua estada ou estadia em Roma fosse proveitosa para o avanço da obra de Deus. Sempre esta ideia da necessidade da partilha da salvação. Nós tivemos um marco importante. Cada um de nós teve um marco importante. Esse marco importante foi a sua salvação. Então, por que não celebrar? Por que não festejar? Por que não convidar outros para conosco poder dizer a mesma coisa? Eu sou um salvo do Senhor Jesus Cristo. No versículo 14, ou melhor, nos versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo oferece-nos aqui uma dupla consideração. A primeira é o facto de ele falar em gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. Normalmente nós associamos a designação bárbaros aos povos sanguinários que invadiram o Império Romano, mas isso aconteceu no século V depois de Cristo. Ou seja, cerca de 500 anos depois de Paulo, ou 400 e muitos anos depois de Paulo ter escrito estas palavras. Então, neste sentido, bárbaros não é isso que significa. A palavra bárbaro era utilizada já desde os gregos, os romanos também tinham esta expressão. O bárbaro era aquele que tinha menos cultura, era aquele que até tinha uma língua que não se percebia muito bem, era aquele que não se comportava de acordo com a intelectualidade de vida, era, portanto, neste sentido, ignorante, sem cultura. Ora, quando Paulo diz que deve pregar a gregos e a bárbaros, está a dizer o seguinte: cada pessoa tem um problema espiritual.
E esse problema espiritual é que é pecador e, portanto, precisa de um Salvador. Cada pessoa, independentemente da sua cultura, da sua condição social, económica, política, seja o que for, e, portanto, eu prego a todos, porque cada um tem um problema. E esse problema é um problema espiritual. Portanto, não me interessa as designações humanas, não me interessa a forma como os homens veem as pessoas, eu só tenho de falar tendo em conta que Deus confiou-me um ministério. E esse ministério é o ministério do apostolado. Esse ministério é o ministério de partilhar o Evangelho. E, portanto, esse Evangelho é pregado a cada um. Porque cada pessoa tem um problema espiritual, cada pessoa é pecadora, cada pessoa está naturalmente afastada de Deus e, portanto, o Senhor Jesus é esse Salvador que está a bater à porta. A segunda consideração que podemos fazer é exatamente a palavra devedor. Muitas vezes esta ideia do devedor no sentido de obrigação. Ora, a ideia do apóstolo Paulo não é essa. Não é a ideia de peso, é a ideia de responsabilidade. E qual é esta responsabilidade que era uma responsabilidade do apóstolo Paulo? Quanto a mim, estou pronto. Ou seja, cada crente deve ter paixão por anunciar o Evangelho. Sem a ideia de obrigação porque sim, ou porque serei condenado, ou porque serei culpabilizado, ou porque serei julgado. Não com a ideia de peso, de fardo. O Senhor Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E, portanto, não é essa a ideia. A ideia é que cada crente deve ter paixão por anunciar o Evangelho. Ora, se juntarmos estas duas coisas, ou seja, se juntarmos que cada pessoa é pecadora e precisa de um Salvador e que está em mim levar esta mensagem salvadora com paixão, então aí percebemos o que Paulo estava a dizer desta urgência em partilhar o Evangelho. Vamos prosseguir, estamos quase no fim. Versículos 16 e 17 é, como dissemos na semana passada, provavelmente a base, a fundamentação de toda a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Temos aqui o Evangelho, que já consideramos, o Evangelho declarado. Todo o ministério do apóstolo Paulo evidencia que ele não se envergonhava do Evangelho. Mas não se envergonhava não é no sentido negativo, é exatamente no sentido positivo. Ele confiava no poder do Evangelho para mudar vidas. Eu repito, Paulo confiava no poder do Evangelho para mudar vidas. E porquê? Porque o maior exemplo da mudança de vida tinha sido ele próprio. Se nós imaginarmos como era Saulo, como era o indivíduo que espumava ódio contra os cristãos, se verificarmos como o Senhor Jesus fez mudança, fez diferença na vida de Paulo agora, o apóstolo, então nós percebemos que aquilo que Paulo estava a dizer era: olhem para mim, vejam o que o Evangelho fez para mudar a minha vida, transformando o maior inimigo da cruz num dos maiores líderes cristãos. E, portanto, o que é isto? É o poder de Deus para a salvação. Portanto, o não me envergonho, entendam como positivo. Eu confio que o Evangelho tem poder para transformar vidas. E este poder é um poder de quem? É um poder de Deus, que está relacionado com a promessa, uma vez mais. Estamos muito perto do fim, mas não podemos deixar de ler Gênesis capítulo 12. Vamos voltar ao início. Gênesis capítulo 12.
versículos 1, 2 e 3. Então, vamos ler Gênesis 12, 1, 2, 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a famosa promessa de Deus a Abraão, que está cumprida com o Senhor Jesus. Então, isto é o Evangelho. É o poder de Deus para o cumprimento da promessa que Deus fez. E, portanto, neste sentido, o Evangelho é salvação. No sentido da redenção. No sentido desta graça imerecida que nos foi confiada. Mas também da transformação. E, portanto, o Evangelho é salvação, mas é transformação. Transformação de todas as áreas da nossa vida. É claramente um processo. Enquanto a salvação é um momento, esta transformação, que podemos chamar santificação, é um processo que dura ao longo da nossa vida sem que nos torne necessariamente e absolutamente perfeitos à face desta terra. Mas sabemos que com o poder de Deus nós somos a cada dia é-nos dada a possibilidade de nós caminharmos, de nós subirmos nesta escada da santificação. E nos versículos 16 e 17 o apóstolo Paulo diz isto mesmo: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, ou seja, pela fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É a fundamentação de todo o Evangelho, é a fundamentação de toda a salvação. O justo viverá pela fé, é o tema da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é uma das doutrinas básicas da nossa vida com Deus e é também aquilo que Paulo queria partilhar com todos, assim o entendamos nós também nas nossas vidas. Mesmo no final, a pergunta para a reflexão desta semana: como tenho demonstrado a minha paixão por anunciar o Evangelho? Como tenho demonstrado a minha paixão por anunciar o Evangelho? Foi um gosto estar convosco. Até à próxima lição da Escola Bíblica Dominical na próxima semana. Graça e paz.